Quem são os mais fortes em Tokyo Revengers? Vocês vivem me fazendo essa pergunta. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de duelo dos titãs. A gente já trouxe aqui um duelo bem interessante entre dois gigantes, Taiju Shiba e Tyrannosaurus. Tá aqui no card caso você ainda não tenha visto. Mas também trouxemos o queridinho de muita gente, que é o Draken, enfrentando nada mais que o Kakusho. Quem ganharia também tá aqui no card. E hoje eu quis trazer uma coisa um pouco diferente do que vocês andavam me pedindo. Eu quis trazer aqui o zumbi Rama, Shuji Rama, contra a princesinha da Brahma, Kawaragi Senju, que a gente sabe, né, é muito forte, mas deixou a desejar em alguns pontos. E é por isso que hoje a gente vai falar aqui sobre um possível duelo de quem ganharia entre esses dois. Só que antes disso, é óbvio, você está chegando aqui pela primeira vez, curte Tokyo Revengers, curte conteúdo de mangás, chega se inscrevendo, deixando seu like, comentando, compartilhando, são coisas que ajudam demais o nosso canal. Vamos para a nossa vinhetinha, que daqui a pouquinho eu vou contar tudo sobre essa possível luta e quem seria o verdadeiro vencedor. Bom pessoal, nós sabemos, né, que são poucas as garotas em Tokyo Revengers que se envolvem em luta. Nós tivemos lá a irmã do Taiju Shiba, mas ela teve uma participação bem rasa. E, de fato, a primeira a ser efetiva foi a Kawaragi Senju, líder da Brahma. A gente foi vendo aí a potência, a força dela crescendo ao longo dos capítulos, apesar de ter deixado a desejar em algum momento. Do outro lado nós temos Shuji Rama, que teve uma participação bem interessante durante a obra. Ele participou de várias gangues. Foi da Valhalla, foi da Mobius, foi da própria Toman. Nossa senhora, se eu esquecer aqui alguma, não dá pra pôr em todos aqui, porque ele entrou em quase tudo que era gangue, né? Quase esqueci aqui da Tenjiku. Então, o cara tava quase em todas, só que as lutas dele, o cara só pegava tubarão pela frente. Era Draken, era Mike, então os duelos dele sempre foram muito impactantes. Então, apesar da sua força ser muito alta, ele acabou abaixo principalmente por causa de adversários muito fortes que ele pegou no meio do caminho. E agora mais uma vez, né, o Rama pegou mais uma pedra no seu sapato, porque Kawaragi Senju é meio contraditório falar que é a garota mais forte de Tokyo Revengers, né, porque é meio óbvio, mas entre os personagens mais fortes, ela também está lá. Ela liderou uma das gangues mais poderosas, que é a Brahma, unificou aí muita gente dentro da sua gangue, caras poderosos mesmo. E do outro lado nós temos o Rama, que também é um cara poderoso, participou de várias gangues, chegou a ser ali quase um líder dentro da Valhalla, foi quase um líder dentro da Mobius, nunca assim de fato um líder, mas sempre se colocando à disposição, principalmente dos planos do Kisaki Teta, que aqui a gente já vai abrir com um ponto específico. Numa luta entre os dois, algo é muito importante sempre, em qualquer combate, que é a inteligência. De um lado aqui a gente tem o Kisaki, que sempre acabava manipulando o Rama, mesmo o Rama meio que deixando ser manipulado, porque ele gostava das artimanhas do Kisaki. Mas, de fato, o Rama pode sim ser inteligente, mas ele nunca fez muitas coisas assim por vontade própria. Ele sempre acabou meio que se ligando nos planos do Kisaki justamente porque eram mais interessantes do que, por exemplo, ele viver a sua vida sozinho, tentando achar algo divertido pra fazer e tal. Então, nesse ponto, a Kawaragi Senju acaba sim se saindo já superior logo no primeiro quesito, porque ela conseguiu treinar, conseguiu organizar uma gangue à sua volta, conseguiu a confiança de grandes caras. E olha, quem leu esse Arco das Divindades sabe que foi entre altos e baixos, mas o momento de apresentação dela perante toda a Brahma, que o Takemichi vai lá, recebe seu uniforme, a gente vê a onipotência mesmo que ela tem dentro da gangue, o respeito que ela tem, e isso é baseado em liderança, e liderança sim tem muito a ver com inteligência. Então, se a gente for trazer esse quesito, inteligência barra liderança, Kawaragi Senju já sai disparado na frente do Rama, porque ela sabe se impor muito mais do que o próprio Rama. Os próprios planos partem dela do que partem do Rama. Então a gente já tem um ponto positivo aí para Kawaragi Senju. Agora a gente vai para o segundo ponto, que é a velocidade, que eu sempre gosto de trazer aqui, esse ponto que é muito legal em lutas, porque afinal de contas, quanto mais rápido, mais fácil você desvia e ataca. E aqui a gente tem algo muito parelho, porque o Rama se mostrou muito rápido também em vários combates. Afinal de contas, ele conseguiu trocar golpes, acertar golpes contundentes, tanto no Draken quanto no Mike. E ao mesmo tempo recebeu ali bastante coisa. Enquanto a Kawaragi Senju se mostrou uma das personagens mais rápidas dentro do universo de Tokyo Revengers, superando aí muita gente. A gente sabe sim que talvez o Mike, talvez ela não supere na velocidade,
mas todos os outros personagens apresentados até aqui eu consigo colocar ela mais rápida. A gente vê a velocidade absurda que ela tem, por exemplo, na luta contra o Tiranossauro. Ela chega a cansar um pouco, então uma luta, a gente já vai falar sobre resistência, mas uma luta a longo prazo talvez a sua velocidade vá caindo durante ela. Mas no auge, no começo, ela se mostra muito mais rápida. Enquanto um personagem ali no auge não pega a velocidade dela. Então para nivelar a velocidade precisa ser uma luta muito longa e o adversário ter uma resistência muito grande. E aqui a gente sabe que o próprio Rama tem, mas se tratando de velocidade, Kawaragi Senju já abre um 2-0, porque ela é muito mais rápida do que o Rama nesses padrões dentro de Tokyo Revengers. Agora a gente vai para resistência, não podemos deixar o Rama no zero aqui, né? Por favor, que tem muitos fãs do Rama. Então, o Rama ganha sim da resistência, porque a gente viu o Rama justamente lutando contra Draken, lutando contra Mike. E em ambas as lutas ele resistiu muito mesmo. Ele foi o primeiro cara a segurar um chute atômico do Mike sem ser derrotado. Ele foi o primeiro cara a duelar contra o Mike em uma luta sem resultado. Então são coisas aí que não se pode jogar fora. Contra o Draken, a mesma coisa. Uma luta muito acirrada entre eles, aconteceu no arco da Valhalla, e mesmo assim, mesmo cansado mais do que, por exemplo, o Draken, ele ganha muito em resistência porque ele também não foi derrotado de fato nessa luta. Ele só foi ser derrotado de fato depois, quando o Mike acertou mais um chute atômico, que dessa vez ele não segurou, e lá no arco da Tenjiku, novamente, uma luta bem espaçada, bem pegada contra o Draken, onde ele acaba saindo perdendo. Enquanto a Kawaragi Senju, a gente sabe que infelizmente ficou ali naquele duelo no Soulful, mas ela levou 1, 2, 3, puf! Caiu, não aguentou na parte da resistência. Tudo bem, enfrentou um monstro pela frente, mas a gente viu que a resistência dela não é tão alta, por exemplo, se comparada com a do Rama. Por isso, 2-1 agora para Kawaragi Senju. Tá, vamos falar mais coisa aqui. Força física. Esse é um ponto que talvez gere um pouquinho de polêmica, mas eu preciso dar aqui como um empate. Por quê? Ela é uma garota, mas não vamos menosprezar aqui a força das mulheres. Porque, cara, os golpes que ela dá são muito contundentes, principalmente porque ela usa da sua velocidade e também do peso do seu corpo para atingir os golpes. Claro, se for fazer uma queda de braço, talvez o Rama ganhe. Mas quando a gente fala de força aqui, é justamente dentro de uma luta, dentro de um combate. E uma luta não se resume a uma queda de braço. E uma luta se resume de fato a acertar golpes, derrubar o adversário, nocautear o adversário. E nisso a Kawaragi Senju, eu acredito que tenha o mesmo nível de força dentro de um combate que o Rama, porque ela conseguiu dar golpes contundendíssimos contra adversários, o Rama também. Então aqui é muito nivelado, por isso eu dou meio ponto para cada um aqui, 2,5 a 1,5 agora. Agora sim, nós vamos agora finalizar com um ponto que pode ser a chave final desse combate. E esse ponto final vai ser dividido através da habilidade de cada um. Tá, Renan, mas acho que é a primeira vez que você fala nesse duelo de titãs sobre habilidade. Caras, eu acho muito importante a gente levar em conta o que cada um sabe de luta de fato, porque não adianta ser só rápido, não adianta ter só força, não adianta ter só inteligência. Se chegar na hora da luta você não sabe o que fazer, você não sabe que tem que acertar a cara do outro, que você não sabe que tem que dar uma rasteira. Então esse tipo de coisa faz parte também de uma luta, habilidade. E caras, quando a gente precisa falar de habilidade, novamente, eu vou ser obrigado a dar esse pontinho para Kawaragi Senju, porque a gente sabe que o hall de lutadores treinados em artes marciais em Tokyo Revengers não é tão grande assim quanto parece. E a Kawaragi Senju é uma dessas, porque ela tem treinamento em artes marciais. Ela treinava já desde pequena com o Aka e Benkei. Então ela se profissionalizou, digamos assim, tem habilidades muito mais recorrentes. Inclusive, é que eu citei agora há pouco, utilizar o peso do seu corpo dentro dos seus golpes. Então ela acaba saindo um pouco na vantagem contra o Rama, que é mais ali na luta, na força, na pegada mesmo, luta de rua. Então Kawaragi Senju acaba levando mais esse ponto. Quase uma lavada se a gente for perceber aqui. 3,5 pontos a 1,5 ponto para Kawaragi Senju contra o Rama. Talvez vocês esperassem um duelo mais equilibrado. Na prática, obviamente, teríamos uma luta equilibrada, porque o Rama, com a sua resistência, conseguiria levar uma luta um pouco mais adiante, talvez contra a Kawaragi Senju, mas a Kawaragi Senju, aplicando com a sua velocidade os seus golpes, ela ia conseguir minando a resistência e talvez ia perder resistência também, principalmente fôlego, mas o Rama ia começar a ficar ferido, até um determinado momento onde a Kawaragi Senju
poderia se desvencilhar desse equilíbrio e lançar um golpe utilizando a sua liderança, sua inteligência, aproveitar o espaço do ambiente, conseguir dar um golpe certeiro no Rama que o derrubasse, trazendo para si essa vitória para ela. Espero que vocês tenham gostado aí desse resultado, e se não, se você tem outro resultado, acho que o Rama ganharia da Senju, comenta aqui por quê, porque eu quero saber. Vamos continuar esse debate aqui nos comentários. Só que antes de vocês irem embora, gostam de comentar, gostam de aumentar esse debate, lembrem-se que nos nossos membros você tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, e lá, galera, nós já estamos com várias pessoas que são viciadas em Tokyo Revengers, assim como eu. A gente fica lá criando teoria, debatendo uma coisa bem legal. Deixa o likezinho de ir embora, a gente se vê no nosso próximo vídeo.